Ele já passou desse ótimo. Muito bem. Alô, Boa garoto. tarde. Ei, que coisa boa, que alegria. É nossa também. É muito bom poder estar aqui contando com a presença de vocês nesse momento, aqui no nosso projeto. Desde já, muito obrigado pela Uhum. oportunidade de estar fazendo esse encontro com vocês. Eu acho que vai ser um diálogo muito bacana e que vai contribuir muito com a gente aqui, né? Tendo em vista que a gente está fazendo esse processo de tentar dar voz e contar um pouco da história das pessoas que fazem, né? A nossa psicoterapia corporal, nossos mestres, nossos professores, que são nossas referências. Então, é claro que eu tinha que chamar vocês para estar junto com a gente, viu? Muito obrigado. Tá bom? É, assim, para a gente também é muita alegria poder é, participar do seu convite, e a gente agradece, eu agradeço. E também, Vamos lá. Ele já passou desse ótimo. Muito bem. Boa alô, garoto. tarde. Ei, que coisa boa, que alegria. É nossa também. É muito bom poder estar aqui contando com a presença de vocês nesse momento, aqui no nosso projeto. Desde já, muito obrigado pela Uhum. oportunidade de estar fazendo esse encontro com vocês. Eu acho que vai ser um diálogo muito bacana e que vai contribuir muito com a gente aqui, né? Tendo em vista que a gente está fazendo esse processo de tentar dar voz e contar um pouco da história das pessoas que fazem, né? A nossa psicoterapia corporal, nossos mestres, nossos professores, que são nossas referências. Então, é claro que eu tinha que chamar vocês para estar junto com a gente, viu? Muito obrigado. Tá bom? É, assim, para a gente também é muita alegria poder é, participar do seu convite, e a gente agradece, eu agradeço. E também essa possibilidade, né, de a gente estar todo mundo confinado, então essa possibilidade de a gente trocar, a gente dialogar, saber que tem tantas pessoas também nos ouvindo e também comentando. Então eu acho que é tornar este momento vivo, que é o que nós Sim, precisamos. Tá? Estamos sim. vivas, vivos, e vamos tornar os momentos encontros vivos e afetivos. Obrigada. Isso Eu aí. também, Perison, quero iniciar te agradecendo esse belo trabalho que tu está levando a beneficiar as pessoas e também aos teus alunos, né, em todo o Brasil, aí em Teresina, mas em todo o Brasil, aos alunos que te acompanham, os estudantes que te acompanham. E, então, o agradecimento, o registro do agradecimento e da admiração por essa inteligência que vai beneficiando as pessoas, que vai operando o benefício para as pessoas. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar, que vocês têm muita história para me contar, certo? Como foi que vocês começaram assim? Qual foi o momento da vida de vocês que vocês pensaram em se tornar psicoterapeutas? Como foi que despertou isso na vida de vocês, assim, como, né, dentro da trajetória de cada um de vocês? Eu vou começar, Peterson, assim, se eu não fosse psicóloga, eu teria sido professora de matemática, que eu gosto muito de matemática. É mesmo? Gosto até de fazer Olha matemática só, ainda hoje. E assim, olha. mas a psicologia, na minha adolescência, né, veio muito forte. Né? Acho que a partir até dos conflitos da própria pessoa nesta fase. Né? E aí eu morava nessa época em Caruaru e vim para Recife para pesquisar se existia um curso de psicologia. Então, encontrei da Universidade Católica e aí entrei, fiz vestibular, o primeiro vestibular não passei, aí no segundo passei, e aí a psicologia me pegou muito. Na verdade, a gente, naquela época, era uma psicologia muito tradicional demais e que recomendava até que a gente não risse nunca na frente
de um paciente, que a gente usasse roupas para atender, roupas mais cinzas, mais neutras. Mas aí encontrei, ainda como estudante de psicologia, encontrei Mozart Pereira dos Santos. Ele fazia psicodrama, não, ele fazia muito dinâmica de grupo, lá em Minas, né? Então ele veio para Recife, e eu o encontrei e fui trabalhar com ele ainda como estagiária, mas não já de psicologia, mas o primeiro emprego, o único emprego que eu tive fora psicologia foi no Banco da Lavoura. Eu era psicóloga, eu pedi ao gerente para trabalhar com ele, e já entrei na psicologia. Eu era 8º período, e foi revolucionário na minha vida, porque ele tinha uma ligação com Pierre Weil, e aí começou a ensinar na Universidade Católica dinâmica de grupo. Eu já fui eu, Áurea Castilho e Walter Barros, e a partir daí, do último ano do período, a gente já foi estagiário, e a gente já começou a trabalhar com grupo, e aí ele sugeriu a gente trazer Pierre Weil para o Recife. Quem trouxe foi esse grupo. Então, nós começamos fazer durante 4 anos a primeira formação em psicodrama triádico, e para mim foi revolucionário, porque eu era uma pessoa tímida, bem esquizoide, com medo do mundo, com medo das pessoas, me sentindo muito só, e aí a terapia de grupo e o psicodrama, então, foi transformador na minha vida. Então, a partir da psicologia, né, aí eu fiz a parte clínica, a psicoterapia. Sim, sim, sim. Eu, então, você teve primeiro rapidinho, Jair. Então, você teve primeiro um caminho na organizacional, foi isso, né, Grace? Não. No banco? Não, em dinâmica de grupo, mas aí ele trazia grupo para todas as áreas, trazia grupo para educação, grupo para... Mas fazia tipo grupo de sensibilização dentro da linha mais de Rogers, né? Grupo de sensibilização onde tivesse gente. Quer dizer, você tem razão nesse sentido. Comecei com grupo, mas a partir do grupo, a psicoterapia, mas muito a psicoterapia também individual e de grupo. Porque ainda na faculdade, quando a gente trouxe Pierre, era uma formação clínica em psicodrama. Ah, tá certo. Perfeito. E você, Jair? Primeiro, Perisson, eu quero iniciar dedicando a 4 pessoas essa fala, essa participação que eu terei aqui. São 2 mulheres e 2 homens. As 2 mulheres primeiro você, Grace. Eu quero dedicar a Grace por tudo, por isso que ela já introduziu, mas por quem ela é. E segundo a Cristina Piauí, que é hoje a presidente do IIBA, do Instituto Internacional de Análise Bioenergética, e é do Nordeste, é brasileira, e pela primeira vez o Instituto Internacional está recebendo uma pessoa da América Latina como presidente. Perfeito. Isso é uma grande conquista. Exatamente. E quero dedicar ao Oswaldo Guimarães também, que essa semana se foi um bravo desbravador e que fundou a FLAB, né? E a quarta pessoa é o Dr. Alexander Lowen. Quero dedicar a ele, que foi a pessoa que teve o coração e a alma expandida para nós todos podermos seguir, trilhar esse caminho. Mas então, essa história com o Alexander Lowen vocês vão contar já para mim. Já. Mas eu comecei na psicologia, primeiro eu encontro Grace na vida, e eu era um executivo de banco, duro, enfim. E quando encontrei com Grace falava algumas coisas e eu não compreendia exatamente. Até que eu digo, mas tem algo aí que eu necessito ver. Entrei num processo terapêutico. E um dia, numa sessão de grupo, eu percebi que eu tinha sensibilidade para enxergar o que estava acontecendo por trás do que estava acontecendo. Uma leitura que eu percebia sensibilidade. E aí fui fazer o curso de psicologia. Fiz o curso de psicologia e aí me tornei psicoterapeuta, enfim, e foi muito espontâneo tudo. Eu tenho a impressão, Perisson, que eu, nesta vida profissional e pessoal,
eu tive a sorte de poder seguir a intuição, que eu considero que é a bússola interior, né? Eu escutei minhas tripas, minhas vísceras, e elas me encaminharam o lugar que eu caminhei, me tornei e sou hoje. Então, foi assim. Jaime, eu nunca imaginei na minha vida que você foi um executivo de banco. Nunca! Que coisa! E aí, uma professora de matemática. Gente, olha como são as coisas, né? Ferison, ele veio do Rio Grande do Sul e quando chegou aqui, aí deixou barba crescer, foi usar bata branca, de bolsa. Quando voltou ao Rio Grande, os amigos disseram, o Panerá enlouqueceu. Olha só. Isso foi culpa da psicologia, hein? Para variar, né? A gente fica recebendo essas... Ah, depois que você entrou nessa psicologia, você ficou mais louca ainda. Tipo assim. Eu completamente. Então, e aí, Grace, Jaime, me contem um pouquinho como foi a descoberta da análise bioenergética, da psicoterapia corporal para vocês, né? Como é que foi essa entrada e que vocês começaram a perceber que existia essa abordagem e como vocês começaram a fazer e trilhar esse caminho? Assim, Peterson, a gente tinha a formação em psicodrama, e aí teve também, a gente se juntou, né? Lucinha, Lídia Goldfarb, Gedalva Rapella, tinha outras pessoas bem no início, Jaime. Então, como a gente já tinha essa formação sólida em psicodrama triádico, e também a Gestalt e tal, então, quando a gente começou a tentar ver alguma coisa mais corporal, surgiu do grupo, assim, você falou em Maria Mello, e a gente teve indicação lá de Maria Mello, ligamos para São Paulo, para Maria Mello, aí ela disse que a gente já pensou, foi pesquisar, viu análise bioenergética, ela disse que não fazia, indicou Liane Zink. Mas Liane Zink ainda não tinha, estava desse início, como ela falou a última vez. Então, quando a gente fez contato com Liane, ela disse assim, o pessoal de Salvador também está me convidando para ir lá. Então, quem sabe vocês... Então, nós nos comunicamos com Cristina Piauí, com Virgínia, etc. E aí, a gente foi a primeira oficina, o primeiro workshop para a Bahia, para Salvador. Então, juntamos nós 5 de Recife e 7 de Salvador. A partir daí, começamos ainda, mas em seguida veio Lowen para o Brasil. Lowen veio para Rio de Janeiro, São Paulo, e acho que Liane convidou para Salvador. E aí tivemos 10 dias, me parece, não me lembro se uma semana, 10 dias em Salvador com Lowen, e nos encantamos, né? A partir disso, nós nos constituímos um grupo, Recife-Salvador, para trazer, fizemos uma formação de praticamente 10 anos. Eu vou deixar Jaime falar agora, porque você falou no Lowen, e nessa oficina ele teve uma experiência bem pessoal com o Lowen. Foi em que época, mais ou menos? Foi na década de 1989. Então, chegamos em Salvador, o nome do hotel era Mamelucos. Mamelucos. Isso, bem apropriado. Na beira do mar, na praia. E aí, Dr. Lowen fica 10 dias com perto de 40 a 50 pessoas do Brasil todo, todos os corporais daquela época, e nós mergulhamos nesse trabalho e nos encantamos com ele. Ele era um sol, uma luz que, à medida que as pessoas iam se trabalhando, ele falava, e a sensação é que ele trazia de dentro a sabedoria que mostrava a dinâmica da vida da pessoa e as possibilidades de saída da pessoa daqueles lugares que elas podiam ter estado. Então, foi muito bonito, nos tocou muito. Eu fui um dos primeiros a ser trabalhado. Ele pediu uma pessoa, eu levantei e fui, e ele olhou para mim, e olhou aquele jeito que ele tinha, ele olhava assim, olhava, não falava nada, só olhava. Aí diz, eu vejo medo nos seus olhos, eu vejo medo aqui nos seus olhos. E aí me convida para trabalhar. Eu aceito,
ele manda eu colocar as mãos assim, o maxilar inferior para frente, e poder dizer não, e aquilo retumbou dentro de mim e foi decisivo. Foi muito importante, foi muito forte, e essa experiência me ficou muito, 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 muito. E a partir daí nós nos unimos e nos ligamos à análise bioenergética através já dos alunos e das pessoas que o Dr. Lowen tinha formado, né? E aí entra Jean-Marc Guilherme, entra Léo Carlino, entra Ron Robbins, Ronald Robbins, né? Enfim, entram todas essas pessoas, Frank Ladd, que esteve aqui também. Então, pronto. Foi assim essa chegada na análise bioenergética. Depois, a partir disso, nós tivemos alguns encontros com o Dr. Lowen, que eu creio que merecem ser referidos, assim, não é? Uma vez eu estive... Quando você foi para os Estados Unidos, né? Isso. Uma vez eu estive num workshop com ele em Pauling, que ficava a 2 horas de Nova York, e à noite ele reunia todo o grupo que tinha trabalhado durante o dia e projetava um vídeo de danças, e normalmente eram danças africanas. Então ele pegava a dança dos africanos dançando, e das africanas dançando, e ele dizia, olha os pés, e ele falava durante a projeção com quem estava ao redor dele, olha os pés, olha as pernas, olha esse passo, olha. Ele gostava muito da dança. Então, esse foi um aspecto que sempre nos chamou a atenção nele. E quando eu falo no vídeo, eu acompanho que aqui dentro, nesta audiência nossa, quem está aqui conosco é Dante Moretti. E Dante Moretti é a pessoa que é o CEL, é o diretor no IBA de comunicação. Então, ele é a pessoa que está vendo os Instagram, os vídeos, os YouTube do IBA, né? E da Bioenergética. E nós somos muito gratos ao Dante. Outra experiência de Dr. Lowen foi em Corfu, na ilha de Corfu. Nós fomos a um congresso, e quando terminou o congresso, nós estávamos indo pegar o avião, e ele estava na frente da gente. Jean-Marc estava na frente dele, e ele carregando uma pasta. E eu perguntei se ele queria que eu carregasse a pasta para ele. E ofereci, e ele disse, não, eu posso carregar a pasta. Eu posso carregar minha pasta, minha maleta, minha mala, uma pequena mala, eu posso carregá-la. Digo, né? Outra experiência é que nós, num desses workshops, quando terminou o workshop, ele pegou o carro dele e foi para casa. Eram 2 horas de viagem, dirigindo sozinho, com 87 anos. Então, outra coisa que me chamou bastante atenção é essa vitalidade dele. Né? Uhum. Posso completar com essas experiências? Claro, Grace. Claro. Isso é interessante. Essa primeira em Salvador, o que nos chamava a atenção era exatamente 50 pessoas, o dia inteiro trabalhando, à noite todo mundo morto de cansado ou morta de cansada, e ele dizia, para onde é que vão nos levar para ver alguma dança afro? Né? Essa vitalidade dele, muito interessante. E dentro disso, a última experiência que a gente teve várias vezes. Teve uma vez na casa dele, mas porque Leslie Lowen, a mulher dele, fazia muitos exercícios. E a gente, numa terça-feira, foi para o exercício com ela. E era muito interessante. Chegamos lá, ela de short, dona de casa, assim, com toalha de prato na mão, estava fazendo os afazeres. Daqui a pouco ela desaparece, volta de short, mas tomada banho, com outra... Aí ia dar os exercícios. E na sala que Lowen trabalhava, na casa deles, e ela também, tinha uma arara. E era muito interessante, porque na hora dos exercícios, quando tinha saio, qualquer coisa, a arara rodopiava assim e começava a gritar também, fazendo os exercícios juntos. Olha só! Era muito legal. E a última vez que nós estivemos com ele,
Peterson ele tinha 94 anos, ele morreu com 97. Ele tinha 94 anos. Nós levamos um grupo de 5 pessoas, comigo e Jaime, 7, e Malu, não sei se você conhece Malu, bem amiga ela é da energética, mas mora lá. E ela foi como tradutora, então éramos 8. E aí, quando a gente chegou, ele adorava, assim, pedir para a gente dançar, cantar, já começou a gente lá na hora, todo mundo dançando, cantando, e foi um final de semana. Teve um momento lá, todo mundo sentado no chão, nas almofadas, e tinha um colchão, ele em pé, olhando para o colchão, e a gente tudo aguardando, não entendeu. E ele, pum, dá uma cambalhota, com 94 anos, dá uma cambalhota. E eu disse, ele está se mostrando, né, para a gente. Né? Tá se mostrando. Exibido, né? Exatamente. Uma vitalidade, 94 anos, isso é impressionante. E Jaime perguntou depois, no encerramento, como era que ele explicava essa vitalidade dele. E aí ele disse, olha, eu quico, então as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, nos vendo, ele disse, eu quico praticamente diariamente. Né? Vou para o estudo também para ampliar minha respiração e choro. Não reprimo o choro, como provavelmente também a risada. Então, ele expressava, e com essa vitalidade, né? Essa questão do chorar, ele recomendava que chorássemos todos os dias, diariamente. Ele dizia, eu choro todos os dias. Eu respiro, eu vibro, eu grito, às vezes, quando eu estou com raiva, ele dizia, eu grito, né? Ele expressava também a agressividade. E quando encerrou esse workshop que Grace se refere, que nós tínhamos levado os estudantes de Recife até a casa dele, ele disse para nós, olha, vocês não falem de análise energética, vocês façam análise energética, vocês vivam análise energética. Análise energética não é para ficar teorizando, é para praticar. Pratiquem, vão para o corpo, vão para o ground, para a respiração, para a vibração, vibrem. Né? Então, agora, para quem está no vídeo que não tem familiaridade com a bioenergética, pessoal, quando o Grace fala eu quico todos os dias, é um exercício da bioenergética de você bater pernas no colchão, tá? Ok. Deitado. Obrigada. Eu queria, antes de talvez passar para outro lugar, também me amostrar. Eu não disse que ele estava se amostrando, só que eu bem distante dos 94 anos. Mas temos uma neta que há uns 2 anos atrás, ela hoje tem 9, ela tinha 6, 7 anos, ela começou na escola a ginástica e tal, e era para fazer cambalhota, e ela estava, parece, com um pouco de medo. Aí falou para o pai, que é nosso afilhado, eu estou com medo de fazer cambalhota. Aí ele diz assim, ela me chama de vovó Dedinha. Ele diz assim, eu acho que vovó Dedinha dá cambalhota. Aí vem ela, há 2 anos atrás, aí vem ela, no dia do meu aniversário, lá na clínica social, cheio de gente, eu de saia, e ela falou, vovó Dedinha, vem fazer cambalhota para mim. Eu disse, o quê, Juliana? Vem fazer, vovó Dedinha. Ela começou a insistir, aí eu subi lá, tinha um colchão, e eu fiquei, vou ou não vou? Porque há muitos anos que eu não fazia cambalhota. Ele disse isso, eu acho que brincando. E eu olhei para o colchão, aí, pá, fiz cambalhota. E aí ela adorou, porque ela viu o que eu fiz, e eu adorei mais ainda. Tá? Me amostrei para mim mesmo fazendo cambalhota, mas só foi essa vez, viu? Então, me contem um pouquinho como é que foi a constituição do Libertas, né? A partir de toda essa história, como foi que vocês montaram o Libertas Comunidade, como foi esse caminho de vocês para construir esse espaço tão importante, tão bonito para a gente do Nordeste, e que tanta gente já passou, né? E que nós estamos tão felizes e tão gratos por ter ainda esse espaço maravilhoso. Me conta um pouquinho, também acho que também é um momento da gente poder resgatar a memória das queridas, né, Lucina, Gedalva, que, né, fizeram parte dessa história e que tem uma trajetória muito bonita junto com vocês nesse caminho aí.
Na verdade, eu acho que tem algo histórico que é nós vivemos a ditadura, né? Então, a ditadura, o horror da ditadura, a repressão, né? Tudo que se sabe. E a gente, ainda na época de estudante, então lembro que quando já foi possível, eu, Lucinha, e a gente nas passeatas, a gente querendo liberdade, e se a gente for ver, na época talvez não tivesse essa consciência, mas o nome é Libertas. A primeira marca da gente era como esses tijolos aparentes que estão atrás da gente aí, né? A marca da gente era tijolo aparente, como se uma parte... E o nome Libertas como se tivesse pichado, né? Nos tijolos. Pichado. Que hoje em dia a pichação não deve, mas era a forma de comunicação da época da ditadura era pichando, né? Então, tudo isso influenciou. Então, a gente... Paulo Lopes, outras pessoas que iniciaram... Paulo Braz. E então, o que vinha foi algo de dentro, não foi propriamente planejado. Algo de dentro é responsável, mas de liberdade. Então, nesta época, nós tivemos do Jerusalém. Até os que Liane tá ouvindo, Pérez? Tá bem, Pérez? Tá bem? Tá ok, tudo ok. Agora que eu estou ouvindo, que estava ruim o som. Então, nessa época, isso era década de já quase 80, né? 80 no início, 80, 81. Mas, assim, nos Estados Unidos, o Esalen, década de 60, década de 70, foi um boom da psicologia, onde teve Fritz Piel da Gestalt, onde teve, acredito que Lowen esteve lá, onde teve Rogers, onde teve... Então, era um boom da psicologia. E aí eu fui com Lucinha. Lucinha estava nos Estados Unidos, ela foi passar 6 meses lá, e antes dela voltar eu fui, e nós passamos 2 semanas no Esalen. E no Esalen era uma coisa assim impressionante, belíssimo, belíssimo, e muito livre. Então houve até algo assim interno muito difícil, porque aqui em Recife, eu e Lucinha e as pessoas que estavam começando, a gente era meio tido como porra louca, né? Porque teve a época também do movimento hippie, das mulheres, quando eu te falei do psicodrama com Pierre Weil, aí veio tudo, uma libertação através da psicoterapia em grupo, uma libertação, inclusive social também, entende? Então, meus cabelos cresceram, comecei a usar bata, enfim, entrei num mundo hippie, não era hippie porque tinha casa, tinha, né, quem me sustentasse ainda, mas fui para o Exalém com Lucinha e lá foi muito... também transformador. Quando a gente voltou com a ideia de fazer algo, não era, porque lá as pessoas se hospedavam e tal, mas algo parecido. E foi quando começamos a nos juntar, várias pessoas também que apenas que participavam, por exemplo, amigos nossos, Anete, Ned, que não são psicólogos, mas estavam era tudo assim, o momento era assim, livre. Vem pessoas opinar, mesmo que não seja psicóloga, entende? E nós iniciamos, então, Libertas, e começamos com uma psicologia diferente, que a gente entendeu que não era só a psicoterapia, seja individual, seja de grupo, que poderia afetar as pessoas, despertar as pessoas e dar consciência às pessoas. Então, nós fizemos programas como última sexta do mês, era a última sexta, cinema, encontro, debate. Então, a gente alugava um cinema em Recife e fazíamos um filme de cunho psicológico, social, convidávamos um filósofo, uma psicanalista, uma de nós, e fazíamos depois um diálogo sobre aquele filme, como também teatro, ecos, no Santa Isabel a gente fez, e também, bem no início, seguindo exatamente uma visão reichiana, nós abrimos... na Libertas, nós abrimos uma sala para social,
Para quem não podia pagar, pagava minimamente. Na época, Lucina foi a supervisora em Gestalt ainda. Ok. E aí esse movimento cresce, se desenvolve e passamos a participar de muitos grupos, muitos grupos. Foram muitos grupos que fizeram com que esse trabalho fosse se ampliando e sendo aceito, reconhecido. E, a partir daí, nós tivemos uma trajetória bastante forte, uma experiência muito larga em grupos. E nós tivemos uma sorte ou uma habilidade, ou uma. Não, não é habilidade, eu acho que nós tivemos uma inspiração muito preciosa, que foi de unir todo o conceito da análise bioenergética, levando para o olhar dos grupos. Então, este foi um momento importante em que nós pudemos ter esse levar a análise bioenergética para os grupos. E isso foi muito legal e nos trouxe bastante satisfação, prazer, alegria, foi algo muito bom. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos uma participação numa cooperativa, num grupo de mulheres. Havia um grupo de mulheres que nos pediram uma intervenção nossa, porque os homens estavam insatisfeitos, amedrontados e inseguros com as mulheres. Nós fomos lá, e chegamos lá, e as mulheres realmente, através do projeto, tinham se desenvolvido muito. E os homens, com o desenvolvimento das mulheres, ficaram muito assustados com todas as mudanças. Eles não podiam participar. Eles não podiam participar do projeto, que era um projeto feminino. Eles viam as mulheres aprender a dirigir, sair, ir para a cidade, etc, etc. E nós fomos, então, promover essa intervenção. Quando chegamos lá, entendemos o que estava acontecendo. E aí convidamos os homens a expressarem as inseguranças deles. E foi muito lindo eles expressarem isso e as mulheres acolherem esses sentimentos dele. E foi muito bonito essa integração desse grupo, que é simbólico, né? Então, foram muitos grupos, bastante. Teve uma organização, nós fizemos um trabalho e 2 pessoas se apertaram a mão. Aí, quando se apertaram a mão, o grupo aplaudiu. E aí eu perguntei, por que vocês foram aplaudidos? Aí eles disseram, é que nós não nos falávamos há 12 anos. E aí eu perguntei, mas o que foi? Qual foi o motivo? Aí eles disseram, nós não lembramos mais. Então, essas possibilidades, né, que normalmente aconteciam nos grupos, sempre acontecem nos grupos. Depois, Pearson, a gente seguiu nessa trajetória, voltamos a olhar, a clínica social se desenvolveu, essa clínica que Lucina Araújo coordenou no início, ela se expandiu, se ampliou, porque com os cursos do Liberta, os cursos de formação, os estudantes, à medida que iam terminando os cursos, iam levando a prática para as pessoas que não tinham condições de poder pagar os processos terapêuticos na época. E a clínica social foi prevista, veja, no início dos anos 90, para operários, para empregadas domésticas, e começou assim, mas pouco tempo depois, a classe média começou a chegar, porque eram muitas crises ali, nos anos 90, enfim, foram muitas crises. E a classe média chega, de repente a gente se surpreendeu de pessoas chegarem de carro para a clínica social. Mas era a realidade brasileira batendo lá na porta e dizendo e mostrando, né? Pronto, essa clínica social se desenvolveu, ela continua até hoje expandida, enfim. Então é isso, Pearson. Então, é muito interessante poder ouvir vocês, porque, na verdade, dá para agora situar um pouco de como
esse movimento, essa preocupação que vocês têm tão forte com o social, já é da fundação do próprio Libertas. Sim. Já parte do fundamento da união de vocês e da visão de vocês mediante todo o contexto histórico que estava acontecendo naquela época, da vontade de transformação social que vocês já tinham e que vocês carregam ainda essa bandeira até hoje, né? Isso é muito, muito bonito. É uma marca, eu acredito, uma marca muito forte de vocês, inclusive dentro da própria bioenergética internacional, né? Porque eu acho que vocês trazem esse compromisso com o social para a bioenergética de uma maneira tão, com tanta experiência, com tanta propriedade, que os americanos ficam assim, os europeus, eles ficam abismados, né? Eles ficam, meu Deus, o que é isso, né? Porque vocês conseguem, abriram muitas frentes, né, para análise bioenergética a partir daí. Sim. Eu estou vendo algumas pessoas digitarem sobre os grupos de movimento de Lucinha e Gedalva, e eu acho que é isso mesmo. E nós tivemos uma coragem, eu tenho a impressão que a palavra é essa, Perisson, porque toda vez que vinha um trainer internacional, ou Ron Robbins, ou Len Carlino, ou Gemark, nós pedíamos a eles que eles pudessem ter um expediente um dia para trabalhar as relações de nós quatro. Então, nós passávamos aquele dia trabalhando nossas relações uns com os outros. Então, os incômodos todos de uns com os outros eram tratados nesses momentos, e isso foi muito profícuo, foi muito rico, foi muito estruturador da manutenção desse quarteto como grupo que conduziu o Libertas durante o tempo que o quarteto isso é verdade, porque todo o tempo que eu tive o prazer de conviver com vocês quatro, era muito notório a sintonia que existia entre vocês, o respeito, era tudo muito integrado que acontecia sempre entre vocês. A gente, enquanto aluno na época da instituição, e todas as pessoas com quem a gente teve a oportunidade, ou eu tive, no caso, a oportunidade de conviver e conversar sobre o Libertas, né, falam exatamente isso, da segurança, da sintonia, de como vocês oferecem um útero muito seguro, um continente muito bacana para o desenvolvimento das pessoas. Então, que interessante, que bacana que vocês puderam ter essa possibilidade de também serem trabalhados enquanto equipe, né? Isso é fundamental. E eu gostaria de poder recomendar a todas as pessoas que trabalham em equipe, que são associados ou parceiros, que possam, é um incentivo, é um apoio, porque vivi na pele isso, né? Tenham esse movimento e vão a esse lugar de poder trabalhar os incômodos uns com os outros. Né? Acho que a base disso sempre foi, porque a gente já me trouxe esse aspecto, né, que a gente trabalhar em relações, aí tem a base afetiva, nós nos amávamos, os quatro, né, e a confiança, e isso veio desse trabalho constante, os conflitos, onde tem gente, tem conflito, a gente administrava construtivamente. Eu quero também fazer uma referência à minha irmã, a Thelma, que está aqui nos vendo, e eu vi que a Thelma e a Célia, irmã de Grace, a Lilian, filha de Célia, irmã de Grace, então eu quero... Todo mundo que se convoquei, porque, na verdade, o Libertas não são só vocês quatro, vocês agregaram muitas pessoas que até hoje também ajudam vocês, conduzem o Libertas junto com vocês, né? Então, é muito interessante isso. Então, deixa eu aproveitar, Perisson, deixa eu aproveitar só e cumprimentar as pessoas de Salvador, da Bahia, que estão aqui, as pessoas de Natal, que estão aqui também, as pessoas de Petrolina. Então... Perisson, a gente tem a alegria de ver que as pessoas que são, a grande maioria, 90% das professoras ou professores da Libertas, são pessoas que tiveram uma trajetória como estudante nosso.
como você, por exemplo, você iniciou com a gente, embora depois foi para São Paulo, mas todas as pessoas. E isso para a gente é muito legal, muito legal. Sim, sim, sim. Inclusive, a gente tem aqui pessoas pioneiras, né, da psicoterapia corporal de Natal, que estão aqui, Liane, Mônica também está aqui. Mônica foi uma das pessoas que me apresentou com muito carinho a corporal. Então, assim, né, esse encontro aqui entre nós está sendo um encontro de muita festa. Só sobe coração aqui do lado. Um monte de coração subindo aqui. A Mônica tá lá em Porto, Portugal, ela está aqui conosco, né? Ótimo, tá conosco, tá aqui acompanhando. Bom, então, e aí eu queria a gente conversar um pouquinho sobre Libertas, e aí vamos expandir um pouquinho, né? Como foi a questão da entrada de vocês e como foi que vocês pensaram essa expansão do trabalho de vocês para a América Latina, para a constituição da FLAAB, né? Como foi esse movimento de expandir isso para outros países, né? Ok. Peterson, essa expansão da América Latina tem muito a ver com Jaime, mas eu queria, pela coisa histórica, trazer algo do Nordeste que talvez acho importante a gente saber. Quando a gente se constituiu, pegamos o pessoal de Recife, o pessoal de Salvador, e aí Liane Zinck coordenando, né? Aí trouxemos, quando veio o Lon, e a partir daí a gente criou esse grupo, a formação. Então, Liane, ela desejou abrir em São Paulo também, né? Só que na época, ainda hoje existe essa lei, mas na época, São Paulo, apesar de ser uma cidade muito grande, não tinha a SOBAB. Então, como era algo muito inicial, então houve, assim, Lon até parece que autorizou, mas houve algo assim. Ele não queria, o princípio da energética era assim, a gente não quer que expanda de qualquer jeito. Então, existe uma sociedade num lugar, e expandir para fechar aquela, então há um respeito, e a FLAAB tem isso, se respeitar os espaços. Tá? Então, na época, ficou difícil, Liane, abrir em São Paulo uma sociedade, porque fazia muito pouco tempo que estava a SOBAB. Então, como nós estávamos no Nordeste, iniciando isso, foi constituído, acho importante isso, porque aí o Nordeste é a mãe do IABSP, nesse sentido, vamos dizer. É verdade. É verdade. Então, veja, aí como tinha o Nordeste, então eu incluo o pessoal de São Paulo para fazer a formação na sociedade do Nordeste. Então, inclusive parece que a formação era em várias cidades, né? Era meio itinerante. Era itinerante, era uma loucura. Não, você fica com a cabana nas costas, fazendo workshops em várias cidades, né? Era Recife e Salvador. Um dia em Recife e outro em Salvador. Durante esses quase 10 anos, foi uma vez em Natal. A gente concordou e foi uma vez em Natal. Mas era Recife e Salvador. E foi uma vez em São Paulo. Porque aí o pessoal de São Paulo veio. Jaime, inclusive, para não ficar no mesmo grupo que eu, porque era muito dor, né? Porque era terapêutico, ficou no grupo das pessoas de São Paulo. Então, quando era em Recife, vinha todo mundo de São Paulo, só Jaime aqui. Mas era assim, entende? Eu quis só trazer essa história, porque é o lugar do Nordeste, né? Então, quando nós terminamos a formação, aí pronto, essa sociedade do Nordeste brasileiro, tarará, ela fechou, aí Liane abriu o IABSP, nós abrimos, Libertas já existia, mas enquanto reconhecida como formadora de análise bioenergética, a SABA em Salvador e uma em Minas, com Léo. Então, nasceram 4 irmãs, filhas do Nordeste. Eu fiz questão de trazer essa história, porque acho interessante. Agora, a expansão para a América Latina, Jaime. Eu quero ainda, trazendo desse grupo, dessa turma, dessa formação inicial, estava o Leonardo Cristo, o Reginaldo Coelho, a Malu Millerman, a Ana Piavesi, a Irene Cardotti, a Rebeca Berger, a Cristina Piauí,
a Virgínia Freitas, o Romero Magalhães, a Lilian aqui em Salvador. Então, essas pessoas estavam... Ana Patrícia. Isso, a Patrícia aqui em Natal. A Patrícia que entrou em Natal, já tinha começado, mas ela entrou depois. Isso. E a questão da expansão para a América Latina, Terson e pessoal, ela aconteceu através de uma confiança que as meninas que eram da diretoria da FLA, o Grace era da diretoria também, me escolheram para ser o presidente da época que necessitaria estar lá. E eu levei um susto, porque eu nunca imaginava, nunca sonhava com essa possibilidade. Eu estava, às vezes, nas reuniões, mas acompanhando Grace. Estava lá, vamos, tem uma reunião, vou contigo, estamos lá, vou passear enquanto tu estiver na reunião, enfim. E as meninas me convidaram para ser o presidente. Eu adoeci de noite. Quando eu recebi o convite, eu fui para o hotel, e aí fiquei com dor de garganta, tive um pouco de febre, e aí voltei no dia seguinte, mas é isso mesmo? Vocês têm certeza? Temos certeza, ok. Eu digo, então, para eu aceitar, eu desejo expandir a análise bioenergética na América Latina. A Grace, inclusive, diz que... Como é que tu disse? Eu pensei, como é isso? Como é que se faz? Como é que se expande na América Latina, assim, né? Mas ele é o talento dele. E aí a gente começamos a trabalhar. Em seguida, teve um congresso de psicologia em São Paulo, congressão. Na época tinha 8.000 pessoas, hoje já tem 14.000 pessoas, cada edição do congressão lá em São Paulo. Então, Ana Bock, Marcos Ferreira, e aí vejam as coincidências. Quando o Libertas se credenciou no Conselho Federal de Psicologia para ter o primeiro curso reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, curso de pós-graduação, o Marcos Ferreira veio ser o avaliador do Libertas, para ver se o Libertas era uma instituição séria, se tinha credibilidade, se podia, enfim. Aí Marcos Ferreira, muito amigo de Ana Bock, muito amigo do Marcos Matraga, do Marcos Vinícius, nos encontramos no congresso, aí, enfim, estávamos lá conversando, e aparece uma pessoa do Peru chamada José Lívia, e diz assim, desejo invitá-lo para uma conferência daqui 3 meses em Peru. Aí eu digo, pronto. Começou. Mas eu não tinha um espanhol para dar uma palestra no Colégio de Psicólogos do Peru, em Lima. Aí fui aprender espanhol. E aí busquei uma rádio, chamada Rádio Pan-Americana de Lima, no Peru. Passei 3 meses escutando a rádio e desarrollei meu espanhol, né? Desenvolvi o espanhol e fui. E fiz, claro que li, estudei, fui também, e apresentei a palestra e foi muito legal, e já nos convidaram para ir de novo. Aí fomos e voltamos. Aí foi muito interessante, teve uma experiência que nós tivemos no Peru, que eu gostaria de convidar a Grace para expressar, porque ela é muito tocada por essa experiência. Assim, a gente foi para o Peru, né, e fizemos 9 grupos lá. E a gente foi, é interessante. Eu e Jaime fomos completamente entregues. A gente não sabia antes que ia... Jaime falou colégio, que é equivalente ao Conselho Federal. E a gente foi assim, vamos. E aonde eles iam buscar a gente 9 horas da manhã, levavam a gente para um grupo, para a gente fazer um trabalho, esse trabalho que a gente faz integrado à bioenergética com a visão de grupo e tal. E aí fomos para um grupo na periferia, muito interessante, um centro de saúde, que tinha neste grupo, pequenininho o local, então a gente foi para o quintal, um sol danado no quintal, todo mundo ali apertadinho, em pé, mas tinha médica, tinha psicóloga, assistente social, o motorista lá deles, o vigia, e aí a gente entrava com essa integração do corpo, né? O corpo e a análise bioenergética, e exercícios, e o afeto, e aí foi maravilhoso. Foi uma experiência riquíssima,
que a gente aprendeu e depois foi formado um grupo de formação lá, não chegou a ser CBT, mas que a gente entregou à FLAAB, a gente, quer dizer, e aí foi muito interessante. Então, depois disso, o Jaime já foi para Guatemala, já foi para Costa Rica, já foi para Uruguai. Isso aí é talento dele, viu? E aí, Cuba, nós fomos em Cuba e fizemos duas vezes fizemos um trabalho lá numa escola também de psicologia. E muito interessante a experiência, muito, muito rica. E aí foi Jaime que tem essa. Ele é muito convidado para o Peru, para o México. O México também. A gente fez um trabalho no México já entrando no TRE, na parte de trabalhar com trauma. Sim, sim. Né? Porque nós fizemos a formação com o David Berceli, exatamente como está se vendo hoje. E houve uma explosão numa siderúrgica e nós passamos 10 dias lá, convidamos Fernanda Andrade Lima e Rebeca para trabalhar também com família. Então, é por esses caminhos que a gente anda. Mas por que foi que vocês sentiram a necessidade de fazer uma federação latino-americana? Né? Tem visto que já existiu o IBA. Como foi que vocês bolaram junto com outras pessoas a necessidade de fazer essa federação? Isso nasceu em Corfu, lá na Grécia. Nós estávamos num congresso e fomos para um restaurante jantar. Estava o Oswaldo, estava a Grace, estava eu. Eu acho que Liane Zink estava junto, ela pode confirmar essa mesa, esse jantar. E no jantar começamos a conversar sobre a possibilidade de não ficarmos somente submissos a uma diretoria estadunidense que se perpetuava e que não tinha sensibilidade para os assuntos da América Latina. Então, isso nos moveu. Naquele momento, pegamos um guardanapo de mesa de restaurante e aí e Oswaldo começou a escrever. Então, nós podemos ter o IABSP, podemos ter a FOBAB, podemos ter o Libertas, podemos ter a Saberge, e assim nasceu essa visão de podermos entregar para este continente uma representação da análise bioenergética que pudesse unir as pessoas na América Latina. Por quê? Porque nós entendíamos já naquela época que toda a formação que tivemos havia acontecido com livros de pessoas da Europa e dos Estados Unidos. Então, com outra cultura, outra comida, outro dinheiro, outra forma de ver o mundo, outro horário, outra temperatura, enfim. E então necessitávamos fortalecer a América Latina. E aí foi como nasceu a FLAAB. A FLAAB. Como eu queria acrescentar algo também que eu atribuo a Jaime e a diretoria da época, a Cristina estava junto também, que é assim, quando o Jaime foi presidente da Federação Latino-Americana, ele conseguiu, junto com a diretoria, incluir a análise bioenergética. Quem faz análise bioenergética, preste atenção nisso, gente. Ele incluiu na ULAPS, que é União Latino-Americana de Psicologia, a FLAAB faz parte, e incluiu no FEMPB. Né? Como? No FEMPB, né? Que é o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia, que é quem pensa políticas públicas. Então, veja, tem 26 ou 27 entidades. O Conselho Federal, que tem 300 mil psicólogos e psicólogos, tem um voto. Nós temos, a FLAAB, um voto também. Tá? Então, pensando sobre a psicologia em políticas públicas. Né? Então, acho que isso é um lugar, uma conquista política muito importante. Muito importante. Sim. E aí eu agradeço muito ao Jaime por ter tido essa visão. Ao Oswaldo, pela criar a federação com outras pessoas, com Liane, com as pessoas, mas essa coisa da América Latina. Inclusive, muitas mensagens aqui justamente de gratidão por esse percurso que vocês fizeram, né?
Denise está aqui também, né? Denise de Natal também mandando aqui mensagens, né? Que também foi desse primeiro grupo de Natal que constituiu muita coisa lá, né? Então, assim, muitas mensagens assim, de gratidão pelo percurso, de reconhecimento a vocês, de muito afeto, de muito amor, assim. Essa live aí tá recheada de muito afeto, né? Se vocês forem acompanhar aqui as mensagens, muito afeto, muita gratidão de todo mundo aqui com vocês. Inclusive, também apareceram várias mensagens aqui de reforço, né? Que vocês falaram da questão dos congressos, né? De reforçar o convite para o congresso do final do ano, né? Que ia ser agora, mas que, mediante todo o contexto, né, que a gente está vivendo, foi transferido para o final do ano. Então, pessoal, tá aí o convite, tá bom? Para o Congresso Latino-Americano de Psicologia Corporal, que o Libertas coordena, né? Então, a gente pensa, Pérols, que pode ser uma celebração da vida, esse encontro presencial que vamos ter no Congresso. Sim. Né? Nossa! Vai ser uma catarse! Tomara, né? A gente poder, quem sabe, espero, a gente poder estar liberados para abraçar, para manter o contato, né? Para estar juntos de novo, né? Sim. Bom, então, a gente foi passeando, né, pelo pouquinho a história do Libertas, foi passeando um pouquinho pela FLAB, né? E aí eu queria saber de vocês também têm uma inserção muito grande no IBA, vocês têm uma visão muito grande do que acontece na análise bioenergética, e vocês têm uma história de desenvolvimento dentro da análise bioenergética, de como foi que a análise bioenergética foi mudando no decorrer do tempo, né? Como é que vocês percebem um pouco assim essa questão da bioenergética no decorrer do tempo? E como é que vocês situam a bioenergética hoje? Como é que vocês veem isso? Peterson, eu queria trazer assim, que a bioenergética, a análise bioenergética, como foi concebida por Lowen, foi essencialmente clínica, né? Clínica, psicoterapia. Mas nós aqui, como já tínhamos, aqui no Libertas, não só eu, Jaime, Lucina, Gedalva, né? Já tínhamos uma formação de grupo forte e trabalhávamos em grupo, em empresas, em escolas. Além da psicoterapia, nós tínhamos esse trabalho e no social, tá? Nas comunidades. Aí tem algo que a gente contribuiu no sentido de que foi além das quatro paredes da psicoterapia, que é importantíssima, mas a gente viu que a análise bioenergética, que tinha um foco corporal, né, de respiração, de energia, dessa energia fluindo, de movimento, então, e de expressão, podia ser aplicada em todo contexto outro onde tem gente. Então, aí a gente levou para isso. Né? A gente levou o trabalho para a escola, a gente levou o trabalho para empresas. Tem uma história bem interessante de empresa. Nós fizemos durante um ano um programa com operários. De 3 em 3 meses, eles voltavam no Libertas para trabalhar. E uma vez, já trabalhando a competição do grupo, aí tinha uma coisa de fazer pá, sai, e aí com um movimento de braço, né? E aí, 3 meses depois, um dos operários lá que trabalhava do grupo, aí disse, quero contar uma coisa. Quando eu voltei, eu e minha mulher, a gente brigava demais. A gente discutia, era uma impaciência. Depois daquela história que eu aprendi do sai, aí a próxima briga que teve, eu comecei, sai, não sai, ela saiu correndo com medo de mim. Eu continuei fazendo sai, não sai, ela voltou devagarinho e disse, tu tá doido? Ele disse, não, eu aprendi lá com os psicólogos que a gente, quando estiver brigando, faça isso. Ela disse, me ensina. E aí começaram o sai, não sai, e ele disse que todas as vezes que vinham mais uma irritação, eles começavam a fazer e acabavam rindo. Né? Acabavam numa onda, numa outra... E é assim, interessante isso com os operários numa fábrica e tal. Né? Então, a gente teve essa experiência até, por exemplo, no sertão de Pernambuco, onde um lugar assim, onde muitas vezes o grupo reunia ao ar livre. Onde eu perguntei uma vez, onde é que tem banheiro? Disseram, a céu aberto. Nem banheiro tinha.
onde a chuva, eles só falavam na chuva. Até Regina Selle, talvez esteja nos vendo, ela foi junto comigo para passar 10 dias lá. Tá com a gente aqui. Então nós fomos fazer um trabalho lá com os agricultores, eles falavam tanto que no dia tal, há 2 anos, dia tal, choveu, a última chuva que teve. A gente torcendo que chovesse. No sábado, na véspera da gente voltar, choveu. Aí a gente foi feliz. Foi feliz. Foi feliz em encontrar as pessoas. Chegando lá, ninguém. Aí só uma pessoa disse: cadê o grupo? O grupo só volta agora quando a chuva parar. Era tão esperado, que quando chegou eles foram plantar, Então, só quando a chuva voltar. Eu queria contar essa história, mas trazer para Jaime essa do IBA. Eu quero continuar o que Grace está trazendo com relação ao movimento da análise bioenergética e desse lugar... Rapidinho, a live vai... Aê! Okay. Vamos lá para a segunda parte da nossa conversa. Ok. Então, Grace tinha trazido um pouquinho a questão, né, da experiência da bioenergética, da expansão da bioenergética no social, e você ia começar um pouco a falar sobre a perspectiva do IBA, né? Como é que você experiencia isso? Isso. Então, veja, o que Grace introduziu foi esse aspecto da análise bioenergética poder estar presente na vida de todas as comunidades. Então, alguém falou aí sobre o livro que Grace e eu temos, O Além das Quatro Paredes, e é literalmente isso. Nós podermos levar a análise bioenergética além das paredes dos consultórios, levar para as pessoas, para a população e para o social, né? E o IBA está num momento muito interessante de poder desenvolver outros lugares do planeta em que não havia a análise bioenergética, ela não estava lá. Por exemplo, a Rússia hoje já tem grupos de formação ativos lá. Rebeca Berger, de São Paulo, é uma pessoa que está ensinando lá. Jean-Marc, Gui Tonella, enfim. Liane Zink tem ensinado na Rússia, na Polônia. Hoje já abriu na China, nós temos grupos de formação na China, apesar de todo o regime da China. Israel, a sociedade de Israel, hoje está fazendo um movimento muito interessante de expansão em Israel também. Então, há um movimento no IBA de abertura, e nesse movimento de abertura existe uma atenção também à América Latina, porque nós temos um afeto corporal, um afeto de corpo com a análise energética. Dr. Lowen, quando nós nos despedimos dele, a última vez que a gente viu ele disse: por favor, ajudem as pessoas a não deixar a análise energética morrer. E ele dizia, ele dizia, a humanidade não sabe respirar. Veja, então isso é uma tarefa, isso é um trabalho que a análise energética pode levar para as pessoas. Uma respiração plena, uma respiração torácica e abdominal, né? Então, essa coisa do corpo poder trazer as pessoas para o aqui e agora, eu gostaria de também refletir esse momento que nós estamos vivendo e poder fazer uma ponte desse movimento de expansão do IBA, da análise energética ao redor do planeta, e aqui na América Latina, principalmente na Argentina e no Brasil, na Colômbia também, já tem um grupo se formando na Colômbia. Então, esse processo poder ser cada vez mais oferecido para as pessoas, porque as pessoas nos seus corpos possam estar mais enraizadas, mais pé no chão, mais no aqui e agora, mais nas suas presenças consigo mesmo, né? Sim. Vocês em termos assim, internacionais, vocês acham que esse movimento de preocupação com o social
ele anda sendo pensado também em outros países, no qual a bioenergética está atuando? Como é que vocês veem isso daí? Sim, ele está sendo cogitado, ele está sendo visto, ele está sendo cogitado, a palavra eu creio que é essa, mas muito impulsionado pelo movimento social do Brasil. Eu creio que a América Latina, a Argentina também, o movimento social brasileiro e da América Latina, eles têm essa potência de mover as pessoas de outros países que, normalmente, a clínica fica voltada exclusivamente para a parte teórica, prática, sem o olhar do social, sem o olhar das pessoas, da comunidade, né? Quando teve um congresso, eu acho que, eu não sei se 10 anos, 8 anos atrás, talvez 8, na Itália, foi num lugar que era bem isolado, eu não sei se você estava lá. Quando terminou na avaliação, quando estava terminando a avaliação, eu dei um depoimento dizendo que tinha a sensação que estávamos vivendo um mundo à parte, não é? Porque parecia que a pobreza, a fome, a violência não existia ali. E aí, a partir daí, eu instiguei para que o IBA pudesse pensar na população como um todo, né? Na humanidade e nos países pobres. E Jaime, com os refugiados, Jaime escreveu para o IBA, há uns, talvez, 4 anos atrás, sugerindo que houvesse nos vários países, na França, na Itália, um trabalho com os refugiados, mas não vingou. Eu acho eles muito presos para isso ainda, né? Acho que aqui na América Latina, aqui no Brasil, a gente tem esse movimento muito mais forte. E eu acredito, eu acho que essa conquista que se conseguiu agora, que Cristina pudesse ser a presidente, isso talvez possa fazer com que eles olhem mais para isso, né? Porque eu acho que a gente não pode fazer uma bioenergética elitista. A psicologia ainda é muito elitista, né? Mas a gente precisa olhar ao lado e ver quanta pobreza, e eles têm direito também a uma escuta profunda, escuta clínica, sem ser necessariamente no modelo da psicoterapia. Ô, Pierson, eu não sei quanto tempo mais nós teremos. Vai fechando, né? Acho que já vai fechando, né? A gente está fechando, né? E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho como é que vocês veem aí o futuro da bioenergética, tendo visto também até esse momento que a gente está passando de pandemia, né? Os desafios que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? Como é que vocês veem assim, a questão da bioenergética no futuro? O título do congresso que nós faríamos agora, em abril, no início de abril, e que estamos desejando que possa estar acontecendo em dezembro, é a potência do corpo na sociedade do cansaço. Veja, e o que essa pandemia é a fotografia da sociedade do cansaço. É uma sociedade exaurida, uma sociedade exausta, uma sociedade cansada, é uma sociedade trôpega, né? Que vai caminhando trôpega, vai caminhando vacilando. Ela. Então, eu vejo a análise energética como uma expansão fenomenal. Ela tem toda a credibilidade para cada vez poder adentrar mais na vida das pessoas, dos casais, das famílias, das comunidades, dos grupos. Vejo isso, por exemplo, no Congressão, volto para o Congressão, foram criadas lá 2 salas do corpo. Então, o que se via eram filas de pessoas inscritas para poder participar das salas do corpo. Então, isso é um exemplo do quanto o corpo chama atenção. Chama atenção assim, quanto o corpo está cada vez mais ocupando o lugar devido que ele tem na vida das pessoas. O lugar do cuidado, do respeito, do reconhecimento, o lugar que pode ter saúde nele e a gente poder, então, cuidar para essa saúde. Então, vejo a expansão da análise energética, vejo cada vez mais as pessoas podendo
integrar suas vidas através de um trabalho que vai sequenciar a vida. Por exemplo, eu até hoje, diariamente, faço exercícios de bioenergética pela manhã e respiro, e sinto que isso eu devo muito à análise bioenergética, e me faz muito bem. Então, vejo todo esse movimento de expansão, e agora eu vou pedir para a Grace complementar, quando nós pensamos o Congresso, foi também nessa direção, não só da análise bioenergética, Pérez, mas de todas as abordagens corporais, da biossíntese, da biodinâmica, enfim, todas as... E nós temos que ter essa visão de absoluta cooperação entre nós todos, não só das práticas corporais, né, mas de toda a psicologia, e entender que lugar é o lugar que nós temos que ocupar com raiz, enraizados, porque depois da pandemia as pessoas sairão muito inseguras, muito frágeis e muito vulneráveis por tudo que está sendo passado e vivido. E nós estaremos lá, então, para dar mão e apoio para essas pessoas. Eu queria... Quer colocar alguma coisa ou eu posso ir fechando da minha parte? Não, pode continuar, querido. Pode continuar. Então, veja, eu sinto assim, veja, essa pandemia, o corpo está muito presente, claro, que não é o corpo físico apenas, biológico, mas é o corpo, as psicoterapias corporais ou a psicologia corporal, é o corpo de significado, né? É o corpo subjetivo, é o corpo relacional, é tudo que envolve o subjetivo do corpo, a subjetividade. Mas, assim, eu acho que essa pandemia está nos fazendo e fazendo com que as pessoas prestem atenção ao seu corpo. Porque a ameaça é tão grande, muitas vezes, nessa sociedade do cansaço, as pessoas viviam, pareciam sem corpo, eram muito mentais, no fazer, nem percebiam quando estavam cansadas, nem percebiam quando via adoecia, porque não estavam completamente desconectados de si mesma, né? Então, agora, nesta grande ameaça, as pessoas temos que estar tão escutando o nosso corpo, pelo medo de ser um sintoma que pegou o vírus, né? Quer dizer, isso está muito presente nesse momento. Então, eu acredito que nesse isolamento social, parece que temos que passar por isso. Então, nos resta prestar atenção a gente mesmo, a escutar suas ansiedades, escutar seus medos, escutar sua esperança, enfim, nós estamos obrigadas a entrar em contato com nós mesmos, através do nosso corpo, né? Ouvir o que é uma ressignificação da vida que temos que fazer, né? Quando terminar tudo isso, somos todas pessoas diferentes, estamos ressignificando a vida e o corpo está muito presente, esse corpo subjetivo está muito presente, né? Que é exatamente essa escuta. Eu desejo muito que a gente possa, em dezembro, celebrar a vida, celebrar o encontro presencial, celebrar, trocar, somos outras pessoas. Acho que o Congresso vai ser muito mais profundo e muito mais proveitoso por isso, porque vivemos uma experiência, há algo de comum entre todos nós que estivemos no Congresso, uma experiência forte, dolorosa, mas de muita profundidade, que eu espero muito que a gente aprenda com ela, aprenda a ter mais humanidade, aprenda a se escutar mais, aprenda a olhar mais o outro. Não pode tocar, mas se toca de outra forma. Se toca com presença, se toca com olhar, se toca com ressonância corporal, com respiração. Então, eu acredito e confio, convido a todas e todos para em dezembro a gente se encontrar, se for possível, e acredito e confio que seja, para a gente se olhar e saber que somos pessoas mais conectadas, mais humanizadas, depois de uma experiência tão dolorosa. Respirar, né? Respirar depois de tudo Sim. isso. E aí, assim, eu queria
né, para a gente ir finalizando esse momento, ressaltar assim, a criatividade e a potência inspiradora de vocês, de trabalhos muito lindos que vocês já fizeram e fazem, muito inovadores, inclusive dentro da bioenergética, né? Vocês fizeram um trabalho muito bonito, inclusive aqui no Piauí, que é onde eu moro, né? Trabalhando a questão do trauma, de pessoas que passaram por uma situação terrível por aqui, né? O trabalho de grupos que vocês fizeram com a questão transgênero, que também foi muito interessante, né? Vocês têm uma sensibilidade para as questões de raça, de gênero, né, das desigualdades sociais, né, de olhar para as pessoas desfavorecidas. Muita gente aqui também trouxe, né, que foi também impulsionado de uma maneira muito forte por vocês e pelas pessoas que compõem esse grupo grande que é o Libertas, a questão da inserção da bioenergética nas práticas integrativas do SUS, né? Então, o pessoal trouxe essa lembrança aqui, que foi uma grande conquista também. Então, vocês têm um olhar para além, né, como vocês colocaram, para além das quatro paredes do consultório, que é um olhar que leva essa vitalidade, leva essa energia para fora. E isso, para mim, é um resgate da nossa origem enquanto haitianos, né? Sim. Porque Reich tinha essa vontade, essa provocação, essa vontade de pensar esse corpo pulsante como um ponto de partida para a transformação social, né? E isso vocês, nesse sentido, vocês fazem isso de uma maneira muito linda e muito amorosa, né? Então eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês querem fazer como mensagem final. Quero aqui ser o porta-voz de todo o amor e todas as mensagens que muita gente aqui mandou para vocês, muitas pessoas aqui mandando, como eu falei anteriormente, o reconhecimento, a gratidão, o afeto, e colocando como estão tocadas, né? Agora a gente está recebendo as mensagens de que as pessoas ficaram muito tocadas com o depoimento de vocês, muito sentidas, né, no coração mesmo, a partir da história que vocês trazem para a gente, e dessa inspiração que vocês são não só para a gente da bioenergética como comunidade, mas também para o Nordeste e enquanto pessoas. E eu quero falar, para terminar também minha fala, da profunda gratidão, admiração, que se eu já tinha, ficou ainda maior em poder ouvir essas histórias de vocês. Tá? Obrigada. Então, eu queria saber se vocês querem terminar dizendo alguma coisa, para a gente poder encerrar esse encontro. Tá. Eu, da minha parte, eu até comecei a me tocar emocionada por esse momento que a gente está vivendo. Então, eu quero desejar para todas as pessoas que a gente se cuide, se cuide, se cuide. E acho que pelo amor, pelo afeto, pelas redes afetivas, a gente está precisando muito dessas redes afetivas. Vamos aprender com essa experiência, mas não intelectualmente, mas experiencialmente. Então, eu quero dizer assim, que me emociono sabendo de tanta dor, mas não vamos atravessá-la de mãos dadas, mas não deixando de enxergar a beleza da vida. Eu quero agradecer, quero homenagear Oswaldo, Lucina Araújo, Gedalva Rapella, Lídia Goldfarb, e a todos que estamos vivos e vivas, vamos ficar nesse aqui e agora. Estamos saudáveis e vamos atravessar essa e melhores no sentido de mais aprendizagem. Nos encontraremos, eu desejo, em dezembro. Eu também estou emocionado, Erison, com o teu afeto e o das pessoas que eu leio aqui também. Vejo o Odilo, a Veiga, a Roberta lá em João Pessoa, a Edna em Feira de Santana, Brasil. Todas essas pessoas que eu sou muito tocado. E quero fechar a minha parte trazendo que as pessoas que são da comunidade de análise bioenergética
que possamos cada vez mais ir para o corpo. E essa pandemia, e essa quarentena, e o que vier na frente, nós estamos em nossos corpos, enraizados, ground, varrendo a casa, lavando a louça, tomando banho, lavando o chão, ground, 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 e respirando, e respirando, e respirando. E essa respiração profunda poder ser o alento que nos mova a esperança e a fé que nos levam até o amor. E nós podermos ter isso na nossa prática diária, no nosso corpo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quem não é da bioenergética, que está aqui nos assistindo, nos vendo, possa respirar profundo, possa flexionar os joelhos, deixar as pernas destravadas, os pés paralelos, e diariamente praticar essa postura, mas principalmente essa respiração plena, essa respiração que ocupa o pulmão todo. Então, quero agradecer a Deus que permitiu que esse momento pudesse acontecer, e as divindades e a espiritualidade toda do nosso planeta, e desejar que nós possamos passar com esperança esse momento, e que possamos ser transformados nos lugares que necessitamos ser transformados. Quero agradecer também a você, Peterson. Foi muito, muito bom. Você que faz parte, que é professor da Libertas, tem uma revista latino-americana de psicologia corporal, da FLAAB e da Libertas, e você também escreveu, faz parte do corpo editorial. Muito agradecido, e agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes conosco. Eu quero agradecer a você e mandar um abraço para os teus estudantes aí de Teresina, viu? É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Tá? E vamos a gente vai se ver em breve. E a gente se vê em breve, meus queridos. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, essa foi a live com Grace e Jaime. Certo? Muito obrigado por terem prestigiado. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui com a gente. Semana que vem nós vamos continuar esse programa de lives. Nós teremos Odila Weigand, que já está aqui assistindo aqui com a gente, tá certo? E eu vou divulgar em breve, né, a data e o horário aqui para vocês aqui no meu Instagram. E nós teremos também, junto com Odila, né, Regina Favre, também na semana que vem, 2 pessoas fundamentais, também muito importantes na psicoterapia corporal, tá bom? Então, continuem acompanhando a gente nesse projeto. Muito obrigado por todo o apoio de todo mundo e a gente se vê em breve, tá bom? Grande abraço para todo mundo, muitos beijos, fiquem bem nesse momento. Eu acho que essas lives também ajudam a gente a se nutrir, né, mediante esse momento tão difícil. Estou me nutrindo e, né, acho que é a possibilidade também de vocês poderem acompanhar essa história da psicoterapia corporal e se nutrirem junto com a gente, tá bom? Beijão, até breve, até semana que vem.